galerinha! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula, estaremos estudando a erosão do solo e o manejo sustentável do solo. Abra o seu livro no capítulo 5, página 162. Vamos lá? A erosão do solo pode ser um caminho sem volta. Página 162. O problema mais comum que afeta os solos é o desmatamento. A camada vegetal protege o solo do processo de erosão. Mas o que é mesmo a erosão? É a perda da camada fértil do solo, ou seja, da camada mais superficial pela ação dos fatores ambientais, como chuvas, calor excessivo e ventos. Vamos agora analisar as imagens da página 162. Número 1. A existência da vegetação natural previne o desgaste do solo na ação de eventos climáticos. Número 2. Quando a vegetação natural é retirada, o solo fica desprotegido da ação de chuvas e dos ventos, provocando a erosão. 3. O sol agora atinge o solo com maior intensidade. Sem nenhuma proteção, o solo fica vulnerável e a erosão provocada pelas chuvas e ventos promove uma lavagem da sua camada superficial. E o que tem na camada superficial do solo? Nutrientes. Então, esses nutrientes são retirados. Número 4. O solo, após a ação da erosão, se torna pobre, sem nenhum nutriente para o plantio, como a do deserto. Quando a vegetação está preservada, as folhas protegem o solo do impacto das chuvas, que chegam suavemente. Antes de cair no solo, a água passa pelas camadas de folhas das árvores e plantas mais baixas. As raízes das plantas também protegem o solo, pois facilitam a infiltração de parte da água, sem deixar que os nutrientes sejam levados com ela. Então, observem aqui na imagem, pessoal, olhem só. Então, quando a chuva ela cai, antes dela chegar no solo, ela chega nas plantas. Então, as folhas das plantas, das árvores e arbustos, enfim, de toda a vegetação que tem ali, elas diminuem o impacto das gotas de água diretamente no solo, ok? As raízes também, né? Elas protegem o solo, elas facilitam a infiltração de água no solo, ok? Então, veja aqui o espaço, ó. Tá vendo aqui, ó, a proteção, né? A água demora mais para cair no solo e quando a água da chuva cai no solo, cai com menos impacto. Não é difícil imaginarmos que quando o solo está desprotegido, os efeitos danosos dos raios solares e do calor excessivo são potencializados. A umidade que deveria permanecer no solo, ela é perdida pela evaporação. Claro, o sol ele está atingindo diretamente o solo. Não existe a proteção natural da vegetação ali. Então, quanto menos vegetação no solo, menos proteção ele vai ter. Os seres vivos que antes habitavam o solo e faziam a decomposição da matéria orgânica morrem. E o solo perde totalmente a sua camada fértil. Quando isso acontece, dizemos que houve desertificação. Então, esse processo de erosão do solo pode levar a uma desertificação do solo. O solo vai perdendo tantos nutrientes, que ele acaba se tornando infértil e com o passar do tempo, nem mesmo animais são encontrados no solo, micro-organismos, e chega esse processo de formar um deserto. Ou seja, praticamente nenhum nutriente mais é encontrado no solo, nenhuma vida mais é encontrada neste solo. Outra forma comum de causar o esgotamento dos nutrientes do solo é a prática de queimadas, que destrói muitos seres vivos decompositores. Lembram quem são os decompositores?
os fungos e as bactérias que renovam, né, que reciclam a matéria orgânica no solo. E os detritívoros também, animais que também fazem esta reciclagem de matéria orgânica no solo, ok? Tanto os decompositores quanto os detritívoros vivem no solo fértil. Com o calor excessivo das chamas, eles são extintos, eles desaparecem. E sem esses seres vivos, a renovação dos nutrientes do solo fica impedida. Não acontece essa renovação. O solo vai ficando pobre, vai ficando infértil, não produz mais nada. Manejo sustentável do solo. Atualmente existem vários estudos e iniciativas para a utilização mais consciente do solo. Vamos assistir um vídeo sobre este assunto. O futuro de nossas florestas. Como produzir mantendo o cerrado e a floresta? O que é desenvolvimento sustentável? Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da Terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987, num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer. Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer, e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? A primeira coisa é se informar, entender o problema. Ações simples como economizar água e não desperdiçar comida são bem-vindas. Você também pode plantar hortas e pomares, pois assim terá legumes, verduras e frutas frescas, que não terão se deslocado por longas distâncias, consumindo combustíveis poluidores da atmosfera. E também promover a agricultura e pecuária sustentáveis. O problema é que muitas das práticas agrícolas e industriais brasileiras não se preocuparam e ainda não se preocupam com o uso excessivo dos recursos naturais. As consequências diretas são os impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a erosão e a poluição da água. Daí vem a percepção de que a agricultura e pecuária não combinam com preservação ambiental. O problema é que, se pensarmos assim, chegaremos a um impasse. Ou cuidamos da natureza, ou produzimos alimento. Como resolver esse impasse? Fazendo planejamento. Com o uso de técnicas corretas e respeito às leis ambientais, é possível sim que a agricultura e a pecuária utilizem os recursos naturais de forma adequada. Para ajudar a gente a entender isso, teremos a ilustre participação do seu Vicente, que sabe como ninguém produzir alimentos respeitando a natureza. Ele pratica uma produção sustentável. O que é uma produção sustentável? O seu Vicente é reconhecido na região por ter uma fazenda produtiva, por cuidar do meio ambiente. E como ele conseguiu isso? Buscando informação, se dedicando a fazer o que é correto, preocupando-se com hoje e com o amanhã. O que o seu Vicente promove é uma produção sustentável. A sua fazenda dá lucro, o meio ambiente é preservado e as pessoas são bem cuidadas. É importante lembrar que as boas práticas agropecuárias incluem outros princípios, como assegurar boas condições de trabalho para os funcionários, bem-estar animal e higiene durante todo o processo de produção. Produzir de forma sustentável exige que a biodiversidade e os recursos naturais sejam protegidos e que as pessoas sejam respeitadas e tenham qualidade de vida. Para isso acontecer, o produtor rural deve adotar boas práticas agropecuárias em sua propriedade.
De acordo com o que estudamos sobre erosão e de acordo também com aquilo que nós assistimos no vídeo agora há pouco sobre manejo sustentável do solo, existem algumas técnicas que favorecem o uso desse solo de uma forma pensada, planejada, que faz com que ele seja preservado para as gerações futuras. O uso da rotação de culturas, que já foi estudado nesse capítulo, tem sido bastante empregado em nossas plantações e, com isso, ajudado na continuidade de um solo produtivo. Outra forma de uso sustentável do solo é a utilização de várias culturas em uma mesma área de cultivo. Dessa forma, há melhor ciclagem dos nutrientes do solo e, ao mesmo tempo, elas facilitam o processo de controle de erosão, pragas e doenças, e ainda melhoram a eficiência da utilização desse recurso, tornando-o renovável, sem o perigo do desgaste desse ambiente. Vamos assistir agora mais um vídeo falando sobre a preservação do solo. O futuro de nossas florestas. Por que o cerrado e a floresta são importantes? Prevenção de erosão e manutenção da fertilidade do solo. A gente pisa nele todos os dias. Só nos damos conta da sua existência quando sujamos o pé. O solo é mais importante do que muita gente supõe. Quer ver só? Quem segura as plantas e disponibiliza nutrientes para elas? O solo. Onde se deposita a matéria orgânica? No solo. Quem ajuda a infiltrar a água? O solo. E como tudo está interligado, quanto mais cobertura vegetal, mais matéria orgânica no solo, mais nutrientes disponibilizados para as plantas, maior infiltração da água e menor erosão. Os agricultores que conservam o solo ganham em fertilidade e prevenção de erosão. Tudo isso contribui para um aumento da produção e diminuição de gastos com fertilizantes. E não é só isso. Cuidar do solo e preservar as matas ciliares ajuda a manter a qualidade dos córregos e rios, pois diminui o processo de assoreamento. Espero que você tenha compreendido o conteúdo estudado, faça os exercícios indicados no material de apoio e até a próxima aula. Tchau, tchau!